Fala pessoal, beleza? Se você é fã de cinema, provavelmente já se deparou com vilões que marcaram sua infância, ou até mesmo sua vida adulta, seja em animações, filmes de ação ou dramas psicológicos. E se você já parou para pensar por que os vilões são tão fascinantes? Porque muitas vezes acabamos entendendo ou até mesmo simpatizando com os antagonistas. A resposta não é tão simples quanto parece. Por detrás das risadas macabras, das ambições desmensuradas e das atitudes cruéis, existe uma psicologia complexa que torna esses personagens muito mais humanos do que a Disney ou outras produções de Hollywood nos fazem acreditar. No episódio de hoje, vamos explorar a fundo a psicologia dos vilões icônicos do cinema e descobrir as motivações que os levam a seguir o caminho da escuridão. Vilões sempre exerceram uma atração irresistível sobre o público. Por mais que o herói seja necessário para a construção da narrativa, é o vilão que frequentemente se destaca como o personagem mais intrigante e complexo. Vamos ser honestos, quem não gosta de um bom vilão? Seja pela sua inteligência, sua habilidade em manipular a situação ou até mesmo pela sua maldade pura e crua. O vilão acaba sendo a força que impulsiona a história para a frente. Mas, mais do que isso, ele nos revela a refletir sobre nós mesmos e sobre os limites da moralidade humana. O que você percebe em filmes como Coringa, Vingadores Ultimato, com Thanos, ou até mesmo na Rainha Amada Branca de Neve, é que os vilões não agem simplesmente porque querem dominar o mundo, embora seja a desculpa mais clássica. Na maioria das vezes, eles têm uma motivação mais profunda e até mesmo mais complexa. A busca por poder, a vingança, a dor do passado, o trauma ou até mesmo a necessidade de controle. A mente do vilão, motivação e psicologia. Em um filme, a psicologia do vilão pode ser tão rica quanto a do herói. O vilão é muitas vezes o reflexo distorcido daquilo que o herói poderia ser, caso tivesse seguido um caminho diferente ou não tivesse se deparado em certos eventos em sua vida. Vamos olhar para alguns vilões mais icônicos da história do cinema e tentar entender o que está por detrás das suas ações. Como as cicatrizes do passado, as escolhas e até a sociedade em que viveram moldaram suas decisões. Primeiro, Coringa, o caos como forma de liberdade. O Coringa, personagem por excelência do universo Batman, representa talvez a figura mais instável e imprevisível entre os vilões do cinema. Muitos interpretam o Coringa como simplesmente louco, mas se olharmos com mais profundidade, veremos que ele é na verdade uma metáfora para o caos absoluto. Em filmes como Cavaleiro das Trevas de 2008, Christopher Nolan representa o Coringa como um personagem cujo único objetivo é derrubar as estruturas que regulam a sociedade. Para ele, a moralidade e a ordem são apenas convenções frágeis, algo que a sociedade inventou para se sentir segura. A psicologia do Coringa, como muitas vezes discutido por psicólogos e estudiosos do cinema, reflete a ideia de que o ser humano, em sua essência, é um produto do seu ambiente. Em algumas interpretações, ele é visto como alguém que sofreu tanto em sua vida que se tornou imune ao sofrimento. E, de fato, busca criar o mesmo tipo de dor nos outros. Não porque queira destruí-los, mas porque, de alguma forma, o sofrimento é a única coisa que ele entende e conhece. Segundo, Thanos, o vilão com um propósito. Diferente do Coringa, Thanos de Vingadores Guerra Infinita de 2018 tem uma motivação muito mais lógica e, de certa forma, compreensível. Ele não busca o caos, mas sim o equilíbrio. Para Thanos, a superpopulação do universo é a principal ameaça à sobrevivência de todas as formas de vida, e para resolver isso, ele acredita que deve eliminar metade da população do universo. Claro, seus métodos são extremamente radicais e moralmente questionáveis, mas é inegável que, dentro de sua mente, ele está convencido do que está fazendo é o bem. A psicologia de Thanos pode ser entendida através de teoria de utilitarismo, ou a ideia de que a ação certa é aquela que maximiza o bem-estar para o maior número de pessoas. Para ele, o sacrifício de alguns ou muitos é um preço para pagar pelo bem maior.
Esse tipo de pensamento é muitas das vezes associado a pessoas com uma visão muito racional do mundo, mas que carecem de empatia suficiente para enxergar o valor individual da vida humana. Terceiro, a Rainha Má, insegurança e vaidade. Na animação Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, a Rainha Má é a vilã clássica que deseja matar a jovem Branca de Neve por pura inveja de sua beleza. Ela é a personificação da vaidade e da insegurança, e suas ações são motivadas por uma obsessão pela juventude e pela perfeição. Para ela, ser a mais bela do reino é a única coisa que valida seu valor. Por detrás da superficialidade, no entanto, há uma psicologia de insegurança profunda, que leva a Rainha Má a acreditar que sua identidade está inteiramente atrelada à sua aparência. O que muitos não percebem é que, em muitos casos, essa obsessão por perfeição é uma maneira de tentar controlar algo que, na realidade, é incontrolável: o envelhecimento e as imperfeições da vida humana. Sua obsessão pela beleza é, portanto, uma tentativa desesperada de manter o controle sobre sua própria autoimagem e sua relevância no mundo. Quarto, Darth Vader, a busca por poder após a perda. Darth Vader, um dos vilões mais complexos da história do cinema, começou sua jornada como herói, Anakin Skywalker, um Jedi cheio de potencial. No entanto, o medo de perder a pessoa que ele amava, Padmé, e a incapacidade de lidar com esse medo, o leva a buscar o poder do lado sombrio para evitar essa perda. Sua psicologia é marcada pela ansiedade da separação e pela tristeza profunda por ter perdido a sua família e seu lugar no mundo. O lado sombrio de Vader é uma manifestação de uma luta interna. Ele deseja controlar a morte, e ao fazer isso, acaba perdendo tudo o que era importante para ele. A história de Darth Vader é uma das mais trágicas do cinema, porque reflete a luta entre a humanidade e a tentação do poder absoluto. Quinto, Malévola, o trauma da rejeição. Malévola, personagem de Malévola de 2014 e Malévola, Dona do Mal de 2019, é outra vilã que tem uma história marcada por traumas. Ela inicialmente era uma fada bondosa e é rejeitada pelo homem que ela ama, o que desencadeia sua transformação em vilã. Seu ódio por Aurora, a princesa da história, nasce da dor e da traição que sofreu, e não de uma maldade intrínseca. O caso de Malévola é um exemplo clássico de como o trauma da rejeição pode moldar uma pessoa, levando-se a afastar de qualquer tipo de afeto ou conexão humana. A psicologia por detrás da transformação de Malévola é um reflexo de como o sentimento da perda e da dor pode desviar alguém de sua natureza bondosa até que ela se torne imune a qualquer forma de vulnerabilidade emocional. Mas o que atrai nos vilões afinal? Talvez seja a forma como eles representam nossas próprias sombras, a parte de nós que não mostramos ao mundo, o lado escuro da nossa personalidade que preferimos esconder quando vemos vilões como Thanos, o Coringa ou a Rainha Má. Estamos vendo reflexos distorcidos de nossos próprios medos, inseguranças e desejos reprimidos. Eles também nos desafiam, nos forçam a questionar as nossas próprias noções de moralidade, de certo e errado. E se você estivesse no lugar deles, o que faria? Esta é uma pergunta que muitas vezes fica na nossa cabeça, depois de ver um vilão cativante. E isso é o que torna o estudo de vilões tão fascinantes. Eles não apenas são um mal para se derrotar. Eles são muitas vezes espelhos que nos mostram o que poderia acontecer se nossas motivações não fossem cuidadosas ou equilibradas. A psicologia dos vilões não é sobre explorar a escuridão da mente humana, mas também sobre olhar para dentro de nós mesmos e refletir sobre o que poderia nos levar a tomar decisões que, à primeira vista, parecem inaceitáveis. Afinal, como diria o Coringa, a loucura é como a gravidade. Tudo o que você precisa é de um empurrãozinho. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever para mais conteúdo como este. Até a próxima!